Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitor Santos e hoje mais uma vez o quadro Respondendo aos Inscritos. Se liga aqui, se você não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve, curte e compartilha o canal. Vai ser muito importante para a gente continuar crescendo. Seja muito bem-vindo, você está no Movimentos em Foco. E agora que eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal, curtiu o vídeo, compartilhou com os amigos, vamos ao tema de hoje, como vocês já sabem, é respondendo às dúvidas dos inscritos. Lembrando que esse é o terceiro vídeo desse tema aqui no canal. Se você chegou agora e não viu os outros, eu vou deixar aqui um linkzinho para você já correr lá, assistir. Tenho certeza que você pode solucionar muitas suas dúvidas lá e depois você já volta para esse vídeo de hoje, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta do dia. Mobilidade e estabilidade podem caminhar juntas em um mesmo exercício? E a resposta é com toda certeza. Mobilidade e estabilidade, elas podem trabalhar juntas no mesmo exercício e elas devem sempre ser trabalhadas de maneira conjunta. Porque, como nós sabemos, a mobilidade e a estabilidade dependem uma da outra para que se possa fazer um movimento mais adequado. Porém, antes, de maneira resumida, tá bom? Para quem não sabe o que é mobilidade e estabilidade, vamos a um pouquinho da definição sobre elas. Então, basicamente, a mobilidade ela pode ser definida como a capacidade das estruturas do corpo de se movimentarem com grandes e pequenas amplitudes, sempre mantendo um bom padrão motor, um bom controle motor, tá bom? Já a estabilidade ela pode ser resumida como a capacidade das estruturas do corpo de se manterem fortes e estáveis quando submetidas a certas cargas, sejam elas impostas interna ou externamente, tá bom? E uma sempre vai depender da outra, ou seja, para a mobilidade existir, você precisa de estabilidade e para a estabilidade existir, você precisa da mobilidade. Então elas vão sempre trabalhar associadas. E com isso em mente, nós podemos sempre trabalhar um melhor padrão motor, uma melhor correção postural, uma boa qualidade do movimento, entre outros fatores. Porque como nós sabemos, com o avanço da vida moderna, cada vez mais o indivíduo tem ficado sedentário e inativo. Porque o carro evoluiu, o meio de transporte do indivíduo evoluiu, então cada vez menos as pessoas têm se movimentado. Poucos vão caminhando para o trabalho, vão de bike para o trabalho, entre outros. E uma grande parcela da população ainda não pratica nenhuma atividade física. Então, com o tempo, o corpo vai como se fosse uma máquina. Ele vai enferrujando, ele vai perdendo a sua essência, entendeu? Porque o ser humano ele nasceu para estar sempre em movimento. Nós não nascemos para ficar parado. Então, o uso de tecnologias, a maneira de trabalhar, vai sempre alterando isso. Então, quando o indivíduo já perde a mobilidade, perde a estabilidade, ele começa a sofrer outras consequências na vida dele, como o aparecimento de dores, lesões, entre outros problemas, tá bom? Então, de forma resumida sobre tudo que eu disse, a mobilidade e a estabilidade sempre trabalharão em sincronia, galera. Um bom exercício, um bom padrão motor, ele depende muito dessas duas estarem trabalhando em sincronia. E agora, a pergunta de número 2. Como fazer uma boa análise do exercício? Pergunta muito relevante, tá bom? Então, como nós profissionais fazemos uma boa análise do movimento, primeiramente, depois sim do exercício. O primeiro ponto passa pela avaliação prévia do indivíduo. Não adianta nada você querer corrigir um exercício se você não sabe o histórico do indivíduo antes disso. Por quê? Quando nós falamos do histórico, nós falamos das disfunções, das lesões, de repente, do estresse, do modo que o indivíduo trabalha, entre outros fatores que vão colaborar para que aquele exercício esteja certo ou errado, tá bom? Lembrando que não existe o modelo ideal de exercício, não existe o modelo errado de exercício. O que existe é o modelo, o padrão de cada indivíduo que vai ser adaptado para aquele exercício. Então nós adaptamos o exercício para o indivíduo e não o indivíduo para o exercício, entendeu? É muito comum a gente se deparar com profissionais que ainda não entendem muito bem dessa área, de que as máquinas, os pesos, os exercícios, eles devem ser adaptados para cada indivíduo.
Então cada indivíduo é único, cada padrão motor é único. Então uma boa análise do exercício, do movimento, ela primeiramente passa uma boa avaliação. Porque se você sabe, por exemplo, que o seu aluno ele tem baixa mobilidade de tornozelos, então você sabe que o agachamento dele não vai ser tão bom igual aquele agachamento se ele tivesse uma boa mobilidade de tornozelos. Então o seu papel como profissional, orientando essa pessoa, é desenvolver essas capacidades que se encontram alteradas no indivíduo para que assim você possa melhorar a qualidade do exercício ou do movimento. Então, antes de você já chegar corrigindo, pergunta, o que você está fazendo? De repente, se você for um professor de salão, você tentar conhecer um pouco mais do indivíduo. Porque às vezes a pessoa já chega e já fala, tá errado. Mas você não sabe se aquele cara sente dor, se aquela menina tá fazendo na sua capacidade máxima, entendeu? Então sempre procure analisar primeiramente o indivíduo para que assim você possa corrigir e analisar os movimentos. Então um bom profissional entende isso, ele sabe que a abordagem é diferente. Então, de forma resumida, como eu sempre gosto de fazer depois de cada pergunta, uma boa análise do exercício passa por você conhecer o indivíduo. Conhecendo o indivíduo, você consegue adaptar os exercícios para cada capacidade. Lembrando mais uma vez, não existe exercício perfeito, não existe padrão perfeito. O que existe é movimento, exercício e padrão motor adequado para cada aluno. Beleza? Procure sempre adaptar o exercício, o movimento para cada um, que assim você vai potencializar muito o resultado de cada pessoa, tá bom? E agora vamos para a terceira pergunta. Porém, antes eu quero lembrar você de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que o canal possa sempre estar crescendo cada vez mais e levando informação para as pessoas, tá bom? Então agora a terceira pergunta. Crianças e adolescentes podem praticar musculação? A resposta básica é sim, podem praticar musculação, com toda certeza. Antes tinha muito mito que tinha que esperar fazer 16 anos para que pudesse iniciar, porque poderia atrapalhar o desenvolvimento daquele jovem, daquela criança. Então hoje em dia isso já caiu por terra, sabe-se que o treinamento de força não atrapalha o desenvolvimento de cada indivíduo, principalmente se esse indivíduo ele é criança. De repente a pessoa pode precisar sim praticar musculação, de repente a criança tem alguma lesão, tem alguma disfunção que deve ser trabalhada específica ali na musculação. Aquele adolescente, ele quer muito treinar, incentiva ele a treinar, é muito importante, porque cada vez mais as crianças, os jovens, os adolescentes vêm se entregando ao sedentarismo, porque está muito fácil o acesso à tecnologia. Então tudo isso associado tem colaborado para que os nossos jovens, nossas crianças desenvolvam sérios problemas de saúde desde cedo, ao ponto de você ver criança, adolescente diabético, com colesterol alto, com hérnia de disco, entendeu? Com lesões por esforço repetitivo, que muitos não teriam ao longo de 40, 50 anos de vida, entendeu? Então é muito importante, primeiramente, antes de você incentivar o seu filho, o seu sobrinho, qualquer pessoa a praticar musculação, incentive ele a ser ativo, pedalar, correr, jogar bola, entre outras modalidades. Porque o importante para o jovem, para o adolescente, é ele não ficar parado. A criança, o adolescente, ele precisa muito de vivência motora para que ele possa se tornar um adulto melhor. E é muito comum nós, profissionais do movimento, profissionais da saúde, nos depararmos com indivíduos que às vezes não sabem nem se mover adequadamente. Porque quando era mais novo, não saía de casa, não brincava, não teve vivência motora. Então cresce aquele indivíduo que nós chamamos de analfabeto do movimento, entendeu? Então você tem que saber se movimentar. E esse aprendizado motor, ele ocorre muito quando você é jovem, quando você é criança. Então se o seu filho ele quer praticar alguma atividade física, faça de tudo para incentivá-lo a fazer essa atividade física e não apenas fazer só aquela. Incentive. Se seu filho gosta de futebol, incentiva ele a jogar bola, mas incentiva também ele a nadar, incentiva ele a correr, a pular, porque a criança precisa de todo esse aprendizado motor. E se ela gosta de musculação, incentiva ele, vai sim, vai musculação, porém antes procure sempre um bom profissional para estar orientando ele. De repente um personal vai ser o mais adequado para ele. Caso ele já seja um jovem, uma criança mais independente, mais esperto, pode até treinar na sala de musculação sozinho.
Só que para isso você precisa de uma boa orientação. Porque como nós sabemos, uma criança, um adolescente, ele não é igual a um adulto. Por mais que às vezes o adolescente, a criança, ele é maior que um adulto, ele não possui todo o corpo dele desenvolvido. Então, um bom profissional ele tem que saber tudo isso para que ele possa colaborar com que aquela criança, aquele adolescente, se torne um adulto mais saudável, um adulto que apresente menos disfunção, um bom padrão motor e um adulto que vai sempre praticar atividade física. Porque como nós sabemos, o custo da manutenção é mais barato do que o custo da correção. Então, sempre pratique atividade física, incentive o seu filho, a sua filha, seu sobrinho, seja quem for, a praticar atividade física, correr, pular, jogar bola e tudo. E se ele quer praticar musculação, não tem problema nenhum. Apenas se oriente a respeito de qual profissional vai estar auxiliando nessa jornada, tá bom? Espero ter respondido essa pergunta e todas as outras de maneira bem coesa, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, já deixa aí embaixo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, curte, compartilha, comenta com os amigos e nos vemos nos próximos vídeos aqui no Movimentos em Foco. Valeu, galera, até mais!